Agradecer por tudo que Ele tem nos feito, de tudo que Ele tem nos livrado. E tanta coisa a gente vê acontecendo, assim como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Muita gente perdeu seus entes queridos, perderam sua própria vida, perderam o ânimo de viver, perderam a fé. Muitos não acreditam nem em si mesmo. Acreditam que não são capazes de recomeçar, de reconstruir. E até quando? Assim como a pastora acabou de falar, se Jesus tivesse voltado ontem, eu tenho certeza não. Quem sou eu para ter certeza de algo? Mas, mesmo que num número muito menor do que estivessem ontem lá na praia de Copacabana, talvez muitos ontem poderiam ter ido para a glória. Eu não sei se foi ontem, mas pelas postagens, pelo que meu filho falou comigo, eu acredito que tenha sido sim. Ontem teve show do Fernandinho em Barra de São João. Foi sexta? Então, talvez esse pequeno grupo, se Jesus tivesse voltado ontem, teria feito a diferença. E sabe o que teria sido pior? Pior de tudo, por mais que Deus Ele se alegre com cada alma que se prontifica a ser filho de verdade, triste seria ter que ver o inimigo rindo da quantidade de pessoas de almas perdidas. E a gente precisa fazer a diferença. A gente precisa fazer a diferença. Porque o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul não é por acaso. Tem um propósito. Talvez não para a vida deles, mas Deus confunde. Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. A gente está apenas acompanhando, porque Deus tem tido misericórdia da gente. Deus tem tido misericórdia. Aqui, quando chove, não alaga. E mesmo que a pista esteja alagada, ainda tem muitos que murmuram. E a gente precisa muito, de verdade, agradecer, porque com todas as dificuldades que a gente passa, Deus não permite que o pior aconteça. O afogamento, gente, imagina o desespero que deve ser você quando é afogado. Deve ser triste demais. Imagina você ver um ente querido seu sendo arrastado pela enxurrada e você não ter força para poder ir buscar. Deve ser desesperador. E a gente precisa agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Porque Deus é lindo demais. Estamos aqui, mais um domingo, para louvar, engrandecer aquele, o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, igreja? Eu gostaria de pedir à igreja para abrir suas Bíblias no livro de Ruth, um livro muito conhecido. A história é muito conhecida, mas a gente precisa, como tem um estado que diz, dar a César o que é de César.
Não é verdade? Então vamos dar a Deus o que é de Deus e honrar quem de fato merece, né? Não que nenhum outro personagem não mereça, mas existem situações que passam tão despercebidas aos nossos olhos que a gente às vezes esquece, né, de honrar a quem também merece honra. A gente vai ler um pouquinho, mentira, a gente vai ler bastante, tá? Para a gente conseguir entender o enredo de toda a situação. Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 20, tá? Do 1 ao 20. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou ela com uma de suas noras, e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco a benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que aches descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos ias por eles sem tornar-lhes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou na sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo, e os seus
deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Irmãos, a gente sabe que a história de Ruth é uma história muito linda. Uma menina moabita conheceu seu esposo, que é de Belém de Judá, casou-se, viveu 10 anos junto com seu esposo, até que ele viesse morrer. Se agarrou à sua sogra. Não era judia, mas mesmo assim ela se agarrou à sua sogra, e aonde a sogra fosse, ela disse que ela iria junto, porque naquela época, devido ao falecimento dos esposos, a sogra tinha total propriedade sobre as noras. As noras eram propriedade de suas sogras. E aí Ruth retorna com Noemi, vai à colheita, e ali, de repente, ela se depara não, né? Boaz se depara com Ruth. Na situação, uma menina humilde, ele dono de todas as terras, mas ele acha graça, ele consegue enxergar graça em Ruth. E essa história é muito conhecida por todos. Mas eu não quero falar de Ruth. Não vamos falar de Ruth, porque a história de Ruth todo mundo já conhece. Noemi, uma mulher incrível, incrível. Uma mulher que se torna viúva. Ela tem apenas 2 filhos e 2 noras. Tudo que resta para ela. Vai viver com eles. Passados-se 10 anos, seus filhos morrem. Ela se vê numa situação totalmente desesperadora, avassaladora.
força para suportar a dor. Eu não digo, sinceramente, principalmente para as mães, eu não digo nem a dor de perder o esposo, mas seus 2 únicos filhos. Era tudo que ela tinha. E na época, mulher não trabalhava, dependia totalmente, era 100% dependente dos maridos, dos homens da época. E ela se encontra numa situação tão deprimente para ela, que eu acredito que quando ela faz a proposta para as suas noras, para que elas regressem às suas casas, à sua parentela, à casa de suas mães, aos seus deuses, que eram aqueles que eles adoravam, eu imagino que o sentimento daquela mulher era só de ir definhando até que o Senhor venha, ou até que a morte a alcançasse. Não tem mais esperança para mim. Meu marido morreu, meus filhos morreram, estou eu, mais 2 mulheres. A gente faz o quê? Se no texto deixa claro que não existe neto, isso significa que Orfa e Ruth, elas não se tornaram mães enquanto noras de Noemi. E ela também deixa claro que a idade dela já é tão avançada que, por mais que ela tivesse marido, quanto tempo ela ia ter que esperar para uma criança nascer, para descobrir se era menino ou se era menina, e esperar crescer para que pudesse trazer o sustento para sua casa. E aí ela viu que as suas 2 noras ainda eram jovens e ainda podiam ter esperança de arrumar um outro marido e continuar vivendo suas vidas. Noemi. Aleluia. Noemi, para mim, é o ser mais fantástico da história de Ruth. Porque Noemi, por mais dor que ela tivesse sentido naquele momento, ela não pensou na dor dela. Porque a única coisa que eu acredito que ela queria naquele momento era ficar sozinha para que a morte viesse alcançá-la. E aí ela pensa que 2 pessoas ainda podem ter um futuro promissor e que ela não queria atrapalhar. Quantas vezes nós saímos da vida de alguém porque a gente acha que a gente está fazendo mal, a gente acha que a gente está sobrando. E eu acredito que esse tenha sido o verdadeiro sentimento de Noemi. E ver aí, surpreendentemente, vem Ruth e fala com ela: eu não vou a lugar nenhum que não seja ao teu lado. Aonde você for, irei eu. O teu Deus hoje é o meu Deus. A fé de uma nora. Ruth poderia fazer assim como Orfa fez, voltar para sua parentela, voltar para a casa de sua mãe, mas ela preferiu andar junto, caminhar junto, buscar junto. Muitas das vezes a gente acha que o nosso futuro
Mas parem para analisar uma coisa. Ruth falou para Noemi que o Deus de Noemi era o Deus dela. Agora, imagina o quão grande e maravilhoso foi o trabalho que Deus fez através da vida de Noemi, que fizesse resplandecer a face dele, para que Ruth visse verdadeiramente a face do Senhor na sogra dela. Assim temos que ser nós aqui na terra, porque eles adoravam vários deuses. E aquela menina vê em sua sogra verdadeiramente o poder que o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Porque foi assim. Porque se não fosse, Ruth não teria acompanhado Noemi, muito menos teria se prostrado ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo Ruth falando que o Deus dela, o Deus de Noemi, era o Deus dela, ela poderia estar blasfemando, poderia estar falando da boca para fora, apenas para não entristecer o coração. Mas mesmo assim, ela poderia dar as costas, falar: olha, minha sogra, muito obrigada, até aqui nos ajudou o Senhor, mas a senhora segue, o teu Deus é o meu Deus, mas eu vou voltar para casa de papai e de mamãe. Eu vou voltar, sabe por quê? Porque lá tem abrigo, lá tem aconchego, lá tem colo. Alguém vai me botar no colo, vai fazer cafona na minha cabeça. E eu não sei para onde você vai, eu não sei como que é a sua parentela, eu não sei como que é o teu povo, eu não conheço o teu povo como o meu povo, eu sou moabita, você é judia. Então siga você a sua vida, que eu vou seguir a minha. Mas Ruth fez diferente. Ruth fez tão diferente com aquela mulher, mas tão diferente. Eu já falei isso várias vezes, sempre que eu prego a respeito de Ruth. O livro de Ruth, ele tem exatos 4 capítulos. 4 capítulos. Depois que Noemi recebe um beijo na testa, um beijo na testa de Orfa, e Orfa diz que volta para a sua parentela, procura nas escrituras sagradas, nunca mais se ouve falar de Orfa. Quem nós queremos ser perante a vida que Deus nos deu para a gente produzir aqui na terra? A gente quer ser aquela pessoa que o nosso nome nunca mais vai ser tocado, nunca mais vai ser falado, nunca mais vai ser lembrado? Ou a gente vai prosseguir do lado de quem seja, para a gente poder fazer a obra de verdade, para que Deus se agrade de tudo que a gente faça aqui na terra, assim como Ruth pôde conhecer Boaz, assim como Ruth pôde prosperar, assim como Noemi apoiou e até deu ideias para que Ruth se deitasse na cama de Boaz, para que quando ele sentisse, ela estivesse ao lado dele. Isso é uma sogra? Isso é uma mãe? Ou é apenas uma pessoa que se permitiu ser um canal de bênção e ser usada na terra para que a obra do Senhor fosse feita e o nome dele fosse glorificado? A gente precisa andar como Ruth, e a gente precisa transpassar a face do Senhor como Noemi. Noemi não entrou nessa história por mérito dela. Ela precisava. Noemi precisava que os seus filhos, coincidentemente, os dois, casassem com mulheres moabitas. Por quê? Será que se os seus filhos, tanto Malom quanto Quilion, se eles tivessem se casado com mulheres judias,
lá de Belém de Judá, será que jovens, como a Escritura relata, como Ruth e Orfa, ficaram viúvas tão cedo que podiam ser capazes de casar novamente? Será que essas noras, se fossem lá de Belém de Judá, será que elas continuariam do lado de sua sogra? Quantas pessoas a gente conhece que não se dão com suas sogras, ou vice-versa, não se dão com suas noras? Será que Noemi, o propósito da vida de Noemi, teria sido feito como foi na vida de Ruth? Será que ela verdadeiramente conseguiria transformar um coração, um adorador de muitos deuses, para adorar apenas aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor? Porque se eles tivessem se casado com mulheres judias, elas não precisariam, talvez, entender, através da vida de Noemi, quem é e o que faz verdadeiramente o Todo-Poderoso. Porque no versículo 20, ela deixa claro: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Por mais amargura, por mais dor que Noemi tivesse sentido naquele momento, por ter perdido seu filho, seus filhos, por ter perdido seu marido, e por ter tido, por obrigação, ter voltado para a tua terra, para a tua parentela, para o teu povo, ela nunca esqueceu que, por mais que as dificuldades chegaram até ela, alcançaram a ela nunca se esqueceu que tudo aconteceu porque teve um Deus Todo-Poderoso que fez ela passar pelo que ela estava passando. Ela não murmurou, ela sabia que toda a amargura do coração dela foi porque no livro de Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de falar e há tempo de falar, e há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Mas todas essas coisas é permissão de Deus, não é nossa, porque a gente não pode se gloriar, assim como fala em Efésios capítulo 2. Tudo é obra e feitura dele. Tudo que a gente passa, para bom e para mal, tudo a gente passa porque ele permite. Nada acontece senão pela permissão de Deus. E não foi diferente na vida de Noemi. Não foi diferente. Ela precisava, até mesmo, como nós começamos a falar, a pastora orou sobre Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, de uma forma geral. Como será que estava a fé de Noemi? Por mais que ela soubesse que existe um Deus Todo-Poderoso, a gente enfraquece. Ela perdeu 2 filhos. Ela enterrou 2 filhos. Ela enterrou o marido. Será que ela estava 100% com sua casa na rocha? Por mais que ela soubesse que Deus era todo-poderoso, é todo-poderoso, o que será que passava no coração daquela triste mulher naquele momento? Então, a gente há de ouvir que o que aconteceu, principalmente a respeito das falas de Ruth
descobrir uma fonte de forças que ela tanto estava precisando no momento. Porque sozinho a gente não faz nada. Assim como em Gênesis, Agar, quando é expulsa da fazenda com Ismael, que eles vão para o deserto com um odre de água e um pedaço de pão, ela se vê desesperada, o sol quente, escaldante na cabeça, que eu não consigo nem imaginar o tamanho do calor. Olha para frente, terra. Olha para trás, terra. Olha para a direita, olha para a esquerda, terra. Vou para onde? Ela simplesmente se afasta do seu filho, para que ela não tenha a coragem de ver seu filho morrer. Porque ali para ela já tinha terminado tudo. A água acabou. O pão acabou. A areia do deserto não acaba nunca. Você olha para tudo que é lado, não tem uma sombra, não tem uma água, não tem nada para você comer. Você vê seu filho com 12 anos. E você simplesmente não sabe o que fazer. Aí você entra em desespero. Você perde a fé. Perde não, mas você enfraquece a sua fé. Acha que Deus não está olhando para você. Acha que Deus não está olhando para o tamanho do teu problema. Mas a gente esquece que maior que os nossos problemas é o Deus, o Todo-Poderoso, que a gente tem que confiar fielmente, porque Ele, principalmente na hora da angústia, vai mudar a minha história e a sua. A gente precisa verdadeiramente ficar o nosso pé na rocha e não levantar casa na areia. A gente precisa verdadeiramente acreditar que somos capazes de fazer o mover dele. Nós somos capazes de usar aquelas pessoas que não têm mais jeito para o mundo, mas para Deus tudo tem jeito. E no momento certo, Ele vai nos segurar pela mão, vai nos levantar, vai nos colocar no colo e vai dizer: acalma o teu coração, porque o teu Pai te sustenta. Assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser verdadeiramente todos os dias a nossa vida. Porque a gente precisa ser gratos e sermos espelho do Senhor, para que Ele possa fazer o mover dele verdadeiramente. E quando o anjo do Senhor se aproxima de Agar, pergunta a ela: por que de tanto desespero? Levanta, mulher, levanta a tua cabeça, erga-se. Nada acabou, nada acabou. Não é agora para a alegria do inimigo, não é nada para agora, é no meu tempo. Mas abre o teu olho, tire a trava que existe nos seus olhos e enxergue. Não apenas veja, mas enxergue que desse menino farei uma grande nação. Do lado desse menino tem um poço. Vá saciar a tua sede. Abre os teus olhos. Deixa apenas o Espírito Santo de Deus entrar no teu coração e fazer morada. Porque além disso, descansa o teu coração. Porque depois que o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, entrar no teu coração e fazer morada, é só você descansar. Porque o mais, assim como a pastora leu, o mais, tudo Ele fará. Tudo nos acrescentará. Crê somente. Vamos crer somente. É o que a gente está precisando.
e ela dizer: o teu Deus é o meu Deus, porque daquele Todo-Poderoso que você serve, servirei eu, para a honra e glória apenas do nome dele. Precisamos exaltar cada vez mais a Deus. Precisamos cada vez mais levar o nome dele. Precisamos cada vez mais esquecer um pouco dos nossos problemas e entregar, descansar no Deus que a gente crê de verdade. Porque se a gente não crê de verdade e não entregar verdadeiramente as nossas causas, nossos propósitos na mão dele, ele não vai fazer. Porque não é de qualquer maneira. Deus não nos ama de qualquer maneira. Deus não nos entrega nada de qualquer maneira. Então, vamos, não de qualquer maneira, dar o melhor louvor. Não é de qualquer maneira que a gente vai clamar. Não tem que ser de qualquer maneira que a gente vai entregar as nossas aflições, as nossas causas, que para a gente é impossível. A gente tem tudo. A gente tem tudo. Ele só pede que sejamos obedientes, que tenhamos paciência, que a gente espere nele, que a gente não blasfeme e que a gente tenha fé acima de qualquer coisa, porque ele já deixou claro que ele está para nos abençoar, para encher a nossa vida. Ele está para nos calçar, ele está para lavar nossos pés, ele está para nos dar colo. Ele jamais deixa o filho dele desamparado. A gente precisa entender que a mudança da nossa vida não depende de nós. Temos que fazer a nossa parte, sim, mas não depende de nós, porque por mais que a gente faça aqui na terra, se Deus disser não está no meu tempo, nada vai acontecer. Então que a gente possa esperar com paciência no Senhor. Assim acredito eu que não foi diferente com Noemi. Ela esperou com paciência. Ela conseguiu voltar para o teu povo. Ela conseguiu colocar Ruth aonde deveria. Porque não foi a troco de nada que ela foi colher aqueles milhos que ficaram pelo caminho. Não foi à toa que Deus fez com que Boaz passasse por ali e visse Ruth. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Boaz, ele não tinha nem o porquê passar por ali. Ele era o dono das terras. Ele tinha os seus empregados. E por que Deus tocou no coração dele? Por que ele pediu para que os seus servos deixassem coisas boas para que ela pudesse recolher? Tantos empregados antes de Ruth ele tinha. Tanta gente passa pela nossa vida e às vezes a gente não dá importância, mas verdadeiramente pode ser no emprego, pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser aonde for. Quando chegar a nossa vez de brilhar, Deus não vai deixar para daqui a pouco. A gente só tem que esperar com paciência. A gente só tem que descansar no Senhor. A gente só precisa entregar nas mãos dele e falar: Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade. Faça em mim aqui na terra como o Senhor quer que seja feita aí no céu. Porque aqui na terra nada mais é do que espelho do que é feito aí no céu. Senhor, eis-me aqui, estou de braços abertos te esperando, Pai. Faça em mim, Pai, a tua obra. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção para fazer a tua obra, Senhor. Faz com que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida, entre no meu
não é só na minha vida, é na vida de cada um de nós. Que a gente seja, sim, como Ruth, que a gente escolha sempre o Deus, o Todo-Poderoso, para ser o Deus da nossa vida, mas que a gente não esqueça que antes de Ruth se tornar quem ela foi, ela precisava passar pelos caminhos, ela precisava passar pela companhia de Noemi. E aquela mulher foi usada. Que a gente seja verdadeiramente canal de bênção aqui na terra, como Noemi foi para Ruth. Que seja uma alma, mas que essa alma seja como Ruth, seja transformada verdadeiramente através da nossa vida. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.